E aí, quem tá aí ainda? Boa noite, galerinha. Começando uma live aqui. Relâmpago. Quem tá aí ainda? Boa noite, galerinha. Tem alguém acordado aí? A gente acabou de chegar no hotel. E aí nem deu tempo. A gente tava sem celular, não deu pra eu avisar, não deu pra eu comunicar que a gente estaria entrando ao vivo. Mas quem tiver acordado aí, quem acompanhou ao vivo do Power. O quê? Vai, é só você tirar o áudio do seu. Ou você entra aqui comigo. Deixa eu achar Leandro aqui. Na verdade, a gente tá entrando ao vivo para dar uma satisfação a todos vocês que acompanharam o Quebra Power hoje e que estão nos cobrando um posicionamento. Já que a gente não teve como se posicionar no ao vivo, deixa eu chamar o Leandro. A gente tá aqui para conversar com vocês. Peraí. Como é que eu chamo o Leandro, gente? Tô aqui. Ei. Não vai rolar. Vai interferir o áudio. Melhor você tá comigo. Gente, acho que a gente não sabe usar muito bem. Então, quem tá aqui, ó, vai lá pro Instagram da Rê, que a gente vai falar de lá. A gente tá muito longe. Porque não vai rolar. Vai lá, gente. Vai lá que a gente vai falar um pouquinho do quebra-pau, que a Record não deu oportunidade pra gente falar. A gente ficou bem triste com isso, porque muita gente cobrou a gente de posicionamento. Então a gente vai falar o que a gente tem pra falar agora. Porque O Cleitão tá mandando você ir pro banheiro. Vai lá no Instagram da Rê que a gente vai falar de lá. Beijo. Pronto, vamos ficar os dois aqui mesmo. Oi, pessoal. Oi, gente, tá mais fácil assim. A gente tentou dividir os instas, mas não rolou. Gente, primeiro dizer que a gente ficou bem triste, né, por não ter tido esse espaço que foi dado para todos os outros participantes. Acabou ficando curto o programa, né, pra quantidade de cenas a serem comentadas. Eu acho que eles deram muito espaço pros grandes barracos, né? Não foi nem dos grandes barracos, eu acho que o maior espaço foi do que rolou aqui no hotel. Também. Que na teoria era o menos importante e a gente acabou ficando sem tempo. Mas que era o mais recente. Tinha que ser mencionado, porque explodiu nas redes sociais, foi muito comentado, né, de ontem pra hoje, então sim, a gente entende. Mas vocês nos cobraram posicionamento, estão nos cobrando posicionamento desde que a gente saiu, que teria acontecido hoje se a gente tivesse tido espaço, não foi o caso, sim. Vocês acompanharam o programa, então estamos aqui ao vivo para dar essa resposta a vocês. A gente não conseguiu ver tudo ainda, porque foi muito corrido esse tempo que a gente ficou fora do programa. Sim. Mas o pouco que a gente acompanhou, a gente já tem uma opinião formada sobre um casal específico. Na verdade, nosso quebra-power seria direcionado apenas a um casal que a gente acreditava que já tinha visto tudo e mesmo assim nos surpreendeu. Tem um ponto que falar no jogo ali é normal. Então, muitos casais, é óbvio que em um momento do jogo talvez tenham falado de mim, da Rê, mas existe um limite de respeito entre jogo e pessoal. E teve um desses casais lá dentro do jogo, na minha opinião, o único que extrapolou essa linha, que faltou muito com respeito com a Renata. E aquela história, né, amor? Quando Pedro fala de Paulo... Vocês conhecem essa frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, sabemos muito mais de Pedro do que de Paulo. E foi exatamente o que aconteceu ali dentro. Exato. Eu cheguei à conclusão, depois que eu saí do Power e assisti... Depois do que eu assisti, eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu sofri preconceito lá dentro por conta da minha profissão. Assim, pela primeira vez na minha vida, eu vi a minha profissão sendo usada contra mim de forma pejorativa. Porque tudo que eu fazia ali dentro, desde o início do programa, desde a primeira semana, não foi a partir daquele voto, não foi a partir daquela formação de DR em que a gente precisou votar no JP ali. Foi desde o início, desde a primeira semana. Vocês que acompanharam sabem bem do que eu tô falando. Mas se eu estivesse sorrindo, eu estava atuando. Se eu estivesse cantando, eu estava atuando. Se eu desse bom dia, eu estava atuando. Se eu não desse o bom dia, eu estava atuando. Se eu sentisse dor e fosse obrigada a desistir de uma prova, prejudicando a gente, a minha dor também era atuação. Ou seja, não faz o menor sentido. O que eu senti, na verdade,
é que é um casal que tem uma inversão de valores muito grande e que, infelizmente, é um dia para todo mundo. Vocês são uma pessoa que canta, que é alta astral, que se diverte. Lá no jogo, para esse casal em específico, se tornou algo ruim. Então teve uma inversão de valores. O ideal para eles seria o quê? Um casal ranzinza, um casal que não é educado, um casal, enfim, que não compartilha dos nossos valores. E eles usaram esses valores deles de que não gostariam que a gente fosse respeitoso com todo mundo, que a gente não fosse alegre, que a gente não cantasse, que a gente não se divertisse. E colocaram isso como se fosse um defeito muito meu e da Rê, mas principalmente da Rê, colocando como se ela estivesse atuando o tempo todo. Se ela fosse feliz, se ela estivesse feliz, como a Rê falou, ela estava atuando. Se ela estivesse cantando, ela estava atuando. Se eu estivesse triste, eu também estava atuando. E eles sempre colocaram de uma forma... Eu sempre cozinhei, a Rê sempre se divertiu, cantou, dançou lá com o Matheus, com a Mari. Eles sempre colocaram isso como se a gente não estivesse dando espaço para ele, como se fosse indireta. A gente viu um vídeo hoje deles falando, mas a Renata ficou cantando em direta, como se a única preocupação no mundo que a gente tivesse lá dentro fosse eles. E, de fato, a gente não tinha absolutamente nada contra, e muito menos a favor. A gente não... Era um casal que pra gente não fazia diferença lá dentro. Tudo que eu fizesse, era impressionante como esse casal, o JP principalmente, ele falava de mim o dia inteiro. Inteiro. E depois que a gente saiu, eles continuaram falando. Então, assim... um dia eu tenho vontade de perguntar pra ele se ele quer um autógrafo meu, porque não é possível, meu Deus, pra falar tanto assim de alguém, pra observar tanto, pra cuidar tanto de alguém assim o dia inteiro. Ou ele é muito meu fã, ou sou amor platônico, não tem outra explicação, porque é muita fissura numa pessoa só. Então, sim, sentimos, foi uma coisa que nos abalou até, né? Porque a gente não imaginava que tivesse sido tanto desde o início. E veio de uma forma muito pejorativa, o jeito que eles se referiam a mim como a atriz, a atriz. Então, de certa forma, foi um certo preconceito. Não nos fez bem. E é isso, a gente só queria esclarecer. Tem só um ponto que chamaram muito a Rede Atriz, que a gente atuava lá o tempo todo. Só que tem uma cena nesse programa, eu não sei quem está acompanhando aí vai lembrar, que logo depois da nossa BR, se eu não me engano, eles falaram muito mal de mim e da Rê, né? De saboneteira, de um monte de coisa. E aí eles devolveram a pilha do microfone e foram para a sala. Eles estavam dormindo na sala. E assim que eles devolveram a pilha e deitaram ali, achando que não tinha mais áudio captando, eles falaram assim, agora que a gente jogou a bomba na IR, a gente vai ter que se fazer de coitado. Vamos ter que fazer de coitadinho. Então, uma pessoa, um casal que fala isso, que vai ter que se fazer de alguma coisa, quem está atuando, quem está se fazendo, não somos nós, né? Aí deixa que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Outra coisa que falavam mal de mim, que eu tinha apelido para todo mundo, que sim, eu sou uma pessoa que eu me apego às pessoas e de certa forma, quando eu dar apelidos carinhosos a pessoas por quem eu sou apegada, é uma forma de ter minha família um pouquinho mais próxima, porque os apelidos eram todos relacionados à minha família. Eu fui criticada por isso também. Eu fui criticada, se eu respirasse, eu era criticada por eles. Mas... Então, eu vi ontem o Jota indo para eliminação, chamando o Matheus de filhão. A Bibi me contou que a Ali chegou para ela falando, porque o Matheus te chama de mãe, a Renata te chama de mames, também quero te chamar de mãe, mas como não quero parecer, como não quero que pareça que eu estou limitando, posso te chamar de madrinha? Ou seja, quando o Pedro fala de Paulo, sabemos mais de Pedro do que de Paulo, então tirem suas próprias conclusões. Sim, nós sentimos e a gente só queria aqui se posicionar e dizer que a gente... Tudo que a gente não viu lá dentro, a gente acabou vendo fora depois que a gente saiu. É isso. Esse negócio de bater nas costas e dizer, o que acontece aqui fica aqui. Não. Caráter, lá fora todo mundo vai ser... Lá fora todo mundo vai ser amigo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Caráter, você não escolhe o lugar que você tem na vida. Seja no jogo, seja na vida, você precisa ter o mínimo de caráter. E falar nas costas e dar tapinha depois, como se estivesse tudo bem, não é algo correto, pelo menos no nosso entender. Acho que é isso, então, na minha visão, já que a temática do Power Couple é cinema,
quem merece o Oscar aí de atuação, de tudo de negativo nesse programa, pelo menos em relação a mim e a Renata, é o Jota ali. Eu acho que eles... Não foi só da gente que eles falaram mal, diga-se de passagem. Eles saíram falando mal do Thiago e da Georgia na última semana. Saíram ontem falando da Débora e do Bruno, que eram os principais amigos deles lá dentro. Eles Inclusive, falaram... eles hoje não assumiram isso, né? Eles nunca assumem na frente. Eles falaram mal de todos os outros casais, Mirelle Hugner, enfim, de todos. Marcy Rod, todos. E nunca foram homem, no caso, o Jota e a Lee, nunca foi mulher o suficiente para chegar na cara e falar isso. É a nossa visão do Quebra Power. A gente gostaria muito de ter falado isso lá no programa. A gente ficou muito chateado que a gente não teve esse espaço. A nossa visão dali do Jota, a gente está dando agora porque na casa a gente só tinha 2 olhos. A gente não viu o que acontecia nos não quartos, via. gente. A gente sempre se posicionou de acordo com o que a gente via lá, então a gente não sabia desse posicionamento deles. E eu tô vendo aqui muitas pessoas comentando, porque a Débora falou mal de você, a Georgia falou mal de você. Eu acredito que em algum momento, com uma convivência tão intensa, vivendo sob pressão, em algum momento as pessoas devem ter falado alguma coisa ou outra. Acontece, somos seres humanos e em algum momento, pela raiva ou pela emoção do momento, a gente acaba falando coisas sem pensar. Isso é possível acontecer. Agora, esse casal específico falava de mim o dia inteiro. O dia inteiro. Era quase uma obsessão falar mal de mim. Tanto que depois que a gente saiu, continuaram falando. Então, esse seria o nosso posicionamento lá. É isso, gente. Acho que não tem muito o que se estender. A gente tinha um compromisso com todo mundo que torceu por nós, que acompanha a gente, de se posicionar. A gente gostaria muito de ter feito isso no espaço que foi dado a todos os outros casais. Infelizmente, esse espaço não foi dado pra gente. A gente ficou muito chateado. Se amanhã eles derem esse espaço, a gente vai falar, mas eu acho difícil porque amanhã é outro clima. No mais, queremos que vocês votem muito na Mari e no Matheus. Para mim, é o casal merecedor. Já falei isso. Continuem votando, porque eles merecem muito esse prêmio. Exato, eu já falei mais de uma vez. Lá na casa tinha um grupo de pessoas que tinham uma atitude de moleque, que ficavam dentro de quarto falando mal de outras pessoas e nunca assumiram. E o Matheus, para mim, representa um homem de 20 anos que sempre que teve problema com alguém, sempre que teve alguma coisa que não gostou, foi lá e assumiu isso e falou na cara de todo mundo. Então, para mim, ele deve ser o vencedor, tanto no emocional, porque eu gosto muito dele, foi o casal mais próximo da gente aí nas últimas semanas, como olhando como pessoa mesmo. Acho que ele tem um caráter íntegro e para mim, ele é o vencedor. Aliás, hoje, quando eu vi os dois, me dá vontade de sair correndo e abraçar os dois. Tô com uma saudade apertada. Mas não foi possível, a gente ficou bem distante. Não era possível ter essa aproximação. Agora estaremos lá amanhã aplaudindo muito a vitória deles, porque se Deus quiser vai ser deles essa, eles merecem. E a gente conta com vocês para isso. Vamos fazer mutirão, galera. Acabou. Todo mundo votando na Mari. Vai votar, vota neles. E olha, o vídeo a gente vai deixar salvo. Se alguém quiser passar aí pro Jota para ali, acho legal eles olharem, porque de fato a gente ia falar. Se não olharem, a gente torce para ter o espaço amanhã. O que eles tinham para dizer, acho que eles falaram o programa inteiro. Entendeu? Exato, a gente não são 2 pessoas que a gente quer levar para nossa vida. E a gente é ser humano também. Então, assim, a gente é bonzinho, mas não é bobo, né? Então, depois de assistir tudo aquilo, tem coisas que realmente não vale a pena levar para a vida. Isso aí, gente. Boa noite. Obrigado para quem assistiu com a gente. Muito obrigado por todo o carinho que a gente recebeu de vocês esse tempo todo. É verdade, foi muito. E tá sendo ainda, né? Porque a gente continua recebendo aqui fora. Isso aí, gente. E torçam amanhã para o nosso casal, tá bom? Beijo. Beijo.